Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Hoje vamos conversar sobre a última lição da revista Lições Bíblicas Jesus Cristo Voltará, o estudo da escatologia pentecostal. E o título da lição é Esperando Jesus para hoje. Vamos então discutir este último tópico, esta última lição deste tema tão importante. Queridos, a minha palavra é de muita gratidão. Gratidão a você que nos acompanhou durante todo este trimestre. Foram 12 lições já ministradas e hoje nós estamos na 13ª lição sobre esse tema riquíssimo, a escatologia pentecostal. Então, muito obrigado. Se você já é inscrito em nosso canal, já deixa um like abençoado, escreve um comentário e nos ajuda muitíssimo a espalhar a palavra de Deus. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal e ative as notificações. Eu tenho a certeza absoluta que já tem muito conteúdo abençoador para edificar a tua vida. Nós temos aqui indicação de livros, nós temos devocionais, nós temos mensagens completas e também comentários sobre lições da escola dominical. Vamos estudar? O texto do dia está em Mateus capítulo 24, versículo 45, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? A síntese da lição de hoje é: a volta de Jesus Cristo será de forma inesperada. Pode se dar a qualquer dia e hora, por isso precisamos estar preparados. Apocalipse capítulo 22, versículos do 1 até o 14. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Versículo 6: E disse-me: Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glórias damos ao Senhor. Vamos orar, queridos. Vamos pedir a Deus a iluminação para terminarmos com chave de ouro esse estudo da escatologia pentecostal. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez reunidos aqui pela internet no Teu nome.
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de estudar a Tua palavra. Nos ajuda, ilumina nossa mente e abre o nosso entendimento, para que este assunto possa criar raízes em nossa mente e em nosso coração e possamos frutificar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que hoje a nossa aula está um pouco diferente, tivemos alguns problemas na confecção dos nossos slides, mas não se preocupe, nós estamos gravando assim, mas nós disponibilizaremos para vocês os slides na descrição do vídeo aqui em nosso canal. Nós temos o link tanto para a versão em PowerPoint, como também na versão em PDF para abençoar a tua vida. Só não esquece de abençoar um outro alguém, porque afinal, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, estamos terminando o estudo da escatologia pentecostal. E como foi bom! E como foi gratificante. E é interessante, eu não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas nós estamos encerrando a última lição do trimestre, a última lição do ano de 2021, exatamente na semana de celebração do Natal. E para os cristãos, Natal é uma data muito importante, porque é o marco da comemoração do nascimento de Jesus. Muitas pessoas já vão começar a falar: pastor, mas Jesus não nasceu em dezembro. É verdade, querido, provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, mas esta data foi escolhida para suplantar uma festividade pagã que existia no Império Romano. Então, para sepultar, para acabar com essa festa pagã, foi dito que nesta data não se comemoraria mais o solstício do inverno, mas sim o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, o Natal sim é uma data cristã, uma data feita para que nós celebremos e contemos a história do nascimento do Salvador do mundo. E quando falamos de Natal, nós sempre lembramos do período que antecede o Natal, que é o período do Advento, as 4 últimas semanas antes do Natal, onde as famílias cristãs costumam contar histórias para os seus filhos, da promessa feita desde a fundação do mundo, desde o Jardim do Éden, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que haveria de ter uma semente que mudaria a história da humanidade. Logo, o cristianismo sempre foi sobre uma espera e uma expectativa. O Antigo Testamento teve a expectativa do Messias prometido e todos esperavam pelo nascimento do Deus encarnado, do Emanuel, o Deus conosco. Da mesma maneira, os crentes do Novo Testamento têm uma espera e uma expectativa. Eles têm a expectativa do Jesus que voltará em poder e grande glória. Porque afinal, no capítulo 1 do livro de Atos, nós temos ali a ascensão de Jesus. E enquanto Jesus ascendia aos céus, os discípulos ficaram olhando. Jesus desaparece nas nuvens, mas os discípulos continuam olhando. Então aparecem anjos para os discípulos e falam assim: por que vocês continuam olhando? Aquele que subiu, da mesma maneira haverá de descer. Então essa é a espera do Novo Testamento, a espera pela volta de Jesus e a expectativa de morarmos na pátria celestial, a expectativa do retorno triunfal do Cristo ressurreto. Então, na época do Natal, nós celebramos que a espera pelo nascimento se concretizou, e isso é motivo de muita alegria. E nós lembramos que nós crentes, nós da Igreja Cristã, nós, aqueles que professamos a fé em Cristo Jesus, nós esperamos a volta de Jesus em poder e grande glória. Há uma certeza absoluta: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos então nos aprofundar nessa última lição do trimestre. Tópico de número 1, a expectativa da volta do Senhor. Subtópico 1, a promessa do rapto da noiva. Nós explicamos aqui ao longo deste trimestre que nós professamos uma fé na escatologia pré-tribulacionista, ou seja, os crentes pentecostais, em sua maioria, esperam que Jesus volte
antes da grande tribulação. Portanto, Jesus pode voltar a qualquer momento. Perceba que sempre é traçado um paralelo entre a volta de Jesus para buscar a sua igreja e o casamento judaico, da tradição judaica. No casamento judaico havia a marcação de uma data. No entanto, não havia a marcação da hora em que o noivo sairia para buscar a noiva na sua casa. Portanto, a noiva, com as suas damas de honra, com as suas acompanhantes, deveria ficar em prontidão, em alerta, para receber o noivo, para que então juntos fossem para as bodas do Cordeiro. Da mesma maneira, a igreja é a noiva de Cristo e nós precisamos estar prontos, porque nós sabemos que nós estamos na época do fim. A data escatológica, o período já foi marcado, é este período no qual essa igreja está vivendo. No entanto, a hora, que quer dizer o dia exato, a hora cronos, o momento do calendário, ninguém sabe, queridos, e não adianta tentar acertar. Muita gente já tentou acertar e errou, e a palavra de Deus diz claramente que nós não devemos fazer isso, porque Jesus falou que nem o Filho tinha essa informação, apenas o Pai. Então cabe a ele. O fato é que nós devemos estar preparados enquanto igreja, porque Jesus volta para nos buscar a qualquer momento. No subtópico número 2 dessa lição, fala do compromisso da noiva. É importante isso porque nós temos um compromisso com Jesus. Assim como noivos que se comprometem têm realmente a responsabilidade de se guardarem um para o outro, de preservarem a sua fidelidade um para com o outro, nós também, enquanto igreja de Cristo, devemos nos guardar para Jesus. Devemos nos afastar do pecado, nos afastar de tudo aquilo que também nos afasta de Deus. Não devemos barganhar com a idolatria ou com outros deuses. Afinal, nós somos a noiva de Cristo. Estamos comprometidos com o Senhor Jesus e estamos aguardando em seu retorno. Já no subtópico 3, fala da importância das obras, porque as obras serão recompensadas. E aqui, mais uma vez, precisamos revisar aquilo que já falamos durante todo este trimestre. Ninguém é salvo pelas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi que nos salvou. O que nós precisamos é ter uma fé operosa, uma fé viva e eficaz em Cristo Jesus. Como assim, pastor, uma fé operosa? Quando eu creio de verdade, eu sou transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, o velho homem passa a não ter mais espaço em minha vida. Eu terei uma nova atitude, uma nova mentalidade, e isso vai ser demonstrado em uma nova maneira de ser. Eu serei diferente para as pessoas que me cercam por causa da fé operosa em Jesus Cristo. Quando a igreja for arrebatada desta terra em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos lá no céu e então compareceremos diante do tribunal de Cristo. Apresentaremos as nossas obras a Jesus e receberemos o nosso galardão na medida proporcional a essas obras. E aí a pergunta natural que surge é: pastor, o que é o galardão? Muitas pessoas já pararam para tentar acertar o que é isso. Uns dizem que é uma moradia, uns dizem que é uma coroa, uns dizem que é alguma dádiva especial que você vai ganhar lá no céu. O importante é lembrar o que diz Deuteronômio 29:29. Há coisas ocultas que pertencem para Deus. Deus não decidiu revelar a cada um de nós. Então, o que eu preciso entender é que receberei o galardão e que estará disponível conosco por toda a eternidade. Mas é necessário ressaltar aqui que lá no céu não vai ter competição. Eu não estarei insatisfeito com o galardão que receberei. Afinal, o maior prêmio é a minha salvação. Estaremos diante do Senhor por toda a eternidade e isso vale cada dia vivido aqui nessa terra, porque a nossa esperança é um dia encontrarmos com Jesus. E a nossa expectativa
é que ele sim vai voltar em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Tópico de número 2, Jesus Cristo, aquele que voltará. Eu preciso lembrar claramente que a volta de Jesus é uma volta gloriosa. Então Jesus que veio aqui a essa terra, encarnado, que sofreu, morreu e foi humilhado, agora será glorificado. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E pelo menos 3 verdades vão ser escancaradas para o mundo. A primeira é que Jesus Cristo é o grande vencedor. Ele venceu a morte, destruiu o plano de Satanás e foi o Salvador do mundo. Ele voltará em poder e grande glória, julgará as nações, reinará absolutamente por 1000 anos aqui e estabelecerá após um novo céu e uma nova terra. Então não há o que falar. Jesus Cristo é o grande vencedor e a volta escatológica de Jesus coroará essa retumbante vitória por toda a eternidade. Mas além de ser o grande vencedor, Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem. A volta de Jesus em poder e grande glória será para julgar as nações, mas também para estabelecer a morte como derrotada. Neste momento a vida triunfará. O homem que por conta do pecado estava condenado à morte por causa do sacrifício de Jesus terá de fato oportunidade novamente de vida eterna. Aqueles que confessarem a Jesus, aqueles que entregarem a sua vida para Ele como único e suficiente Salvador de suas vidas, terão a oportunidade de ter a vida eterna ao lado de Jesus. E quando Ele voltar, tudo estará consumado. Será o julgamento final. Aqueles que confessaram a Jesus terão gozo por toda a eternidade, e aqueles que não se renderam a Jesus sofrerão também por toda a eternidade. Portanto, Jesus é o grande vencedor. Jesus é o Salvador do mundo, mas também a volta escatológica de Jesus vai nos mostrar que Jesus é o único que pode purificar o mundo do pecado. Isso é uma verdade absoluta. Por causa de Adão, todos pecaram. Por causa de Jesus, todo aquele que crê será salvo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala exatamente isso, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O plano de Deus sempre foi Jesus, sempre passou por Jesus e sempre foi sobre Jesus. E a sua volta escatológica vai deixar claro que sempre o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Então, queridos, vamos celebrar, porque a volta de Jesus é momento de glorificação, é momento de exaltação, e o que cabe a nós é dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tópico de número 3, a atitude dos crentes diante da volta de Jesus. Queridos, se nós sabemos que Jesus vai voltar, se nós esperamos a volta de Jesus a qualquer momento, antes da grande tribulação, se nós sabemos que Jesus é o grande vencedor, que Jesus é o único que pode salvar o homem, que é o único caminho de acesso a Deus, então o que deve encher o coração do crente? Primeiro, querido, nós devemos amar a volta de Jesus. Isso mesmo, a notícia da volta de Jesus deve encher o nosso coração de alegria. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, todos aqueles que receberam a promessa do Messias viveram na expectativa, foram movidos na expectativa messiânica e não presenciaram o nascimento de Jesus. Nós, que já presenciamos esse nascimento, vivemos na expectativa da volta de Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve mover o nosso coração de alegria. Então, primeiro, ame a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala acerca da volta de Jesus. Então, ame com todas as suas forças a volta de Jesus. E clame: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas
além disso, outra atitude do crente é desfrutar da graça de Jesus. A graça que nos salva, a graça que nos transforma, a graça que nos ampara, a graça que nos acompanha, a multiforme graça de Deus. Deus trabalha em nossas vidas de diversas formas e nós hoje, como o livro de Hebreus afirma, podemos comparecer ousadamente, confiadamente no trono da graça de Deus. Por causa de Jesus, nós temos acesso a Deus. Então desfrute, ore, clame, busque ao Senhor, se relacione com Ele, faça tudo com todas as tuas forças, sabendo que por causa da graça você tem acesso a Deus. Não basta desfrutar da suficiência de Cristo, é preciso viver segundo a sua graça. E é importante aqui registrar que nós estamos vivendo uma época que está voltando o conteúdo da teologia da livre graça, ou da ultra graça, da hipergraça. Aquilo que Dietrich Bonhoeffer já falava no seu livro Discipulado, que era a graça barata. Achar que por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus, está todo mundo salvo, não há necessidade de haver transformação de vida. Volto a falar, querido, Jesus morreu para que todos tivessem acesso à graça salvífica. Essa era a vontade de Deus. No entanto, só serão efetivamente salvos aqueles que creem efetivamente em Jesus. E quando eu creio efetivamente, eu não creio apenas de palavras, mas mostro a minha crença por meio das minhas atitudes. Então, o viver pela graça é saber que eu não tenho mérito. Todo mérito pertence a Jesus Cristo, mas é também saber que todos os dias eu preciso ser mais parecido com Jesus, esperar a sua volta em poder e grande glória, para poder comparecer diante do Senhor com uma noiva ataviada, vestida e sem mácula, sabendo que mesmo em meio à vida aqui, vou pecar, vou errar, mas devo me humilhar todos os dias diante de Deus, reconhecer os meus pecados, pedir perdão, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente pelos meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. A minha fé precisa ser firme e verdadeira, confiante na graça do Senhor. Querido, que coisa tremenda, como nós aprendemos isso. Então, precisamos viver confiando na graça. Precisamos saber que Jesus volta e precisamos basear a nossa vida como se Ele fosse voltar exatamente agora. Estejamos prontos, estejamos alertas, porque o nosso Mestre vai voltar e não tarda a chegar. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais esse trimestre, por mais essa aula. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por falar mais uma vez ao nosso coração. Obrigado por esse irmão e essa irmã que estão conosco, acompanhando essa lição, que nos acompanharam durante todo este trimestre. Nos ajuda, Senhor. Ilumina nossa mente, o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós fizemos uma aula menor, uma aula mais compacta, porque nós entendemos que todo o conteúdo já foi tratado aqui nas 12 lições anteriores. Hoje a nossa intenção foi deixar claro que Jesus vai voltar, que precisamos esperar ansiosamente, alegremente a volta de Jesus. Saber que assim como os irmãos do Antigo Testamento esperaram o nascimento de Jesus e morreram sem ver o nascimento, nós que somos a geração que sabemos que Jesus já nasceu, celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, precisamos agora viver na expectativa da volta gloriosa de Jesus. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe os teus projetos. Ore por nós e não esqueça, ame a palavra de Deus.